Está começando mais um Soulcast, o podcast da Soul Produções. E o assunto de hoje é... Como montar um curso online do zero. Então, se você tem interesse em gravar seu curso online e saber mais sobre esse assunto, fica com a gente, porque o Soulcast começou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Soulcast. Eu sou Letícia Soares e aqui comigo está ele, Guilherme Soares, né? Lembrando que o nosso podcast ele é um oferecimento da Soul Produções. É um estúdio de produção audiovisual aqui em Porto Alegre, no bairro Floresta. Lembrando que nós gravamos aqui curso online, então se você quiser fazer o seu curso online, fala com a gente. Seu podcast, também Aftermovie, para eventos. O que é Aftermovie? Aftermovie é um vídeo que conta a história do seu evento, especialmente para quem é palestrante ou faz algum tipo de curso presencial e quer vender o seu serviço, quer vender o seu produto. O Aftermovie é uma ótima opção para que você faça isso e apresente aos seus futuros clientes o seu trabalho de uma forma muito profissional. Então, se você se interessa por esse tipo de serviço, contate aqui na Soul. Porque a gente também faz aqui, né, live de lançamentos, a gente vai falar de curso hoje, a pessoa já precisa pensar nesse tipo de coisa, né? Vídeos de conteúdo para as redes sociais, aquele vídeo que ela vai gravar em alta qualidade para publicar, para contar para as pessoas, né, um pouquinho do que ela faz, para divulgar seu conteúdo. Então, tem inúmeras possibilidades dentro do mundo audiovisual. Nós estamos na General Neto 303, aqui em Porto Alegre, no bairro Floresta. E no episódio de hoje, Gui, nós vamos conversar um pouquinho sobre coisas que a gente tem vivido e aprendido aqui com gravações diárias aqui na Soul, também muito estudo. E como é que a gente faz para montar um curso online do zero? Geralmente a pessoa que se interessa em gravar um curso é alguém que às vezes já é uma referência na área dela, ela desenvolveu uma técnica ou um método diferente para fazer aquilo que ela faz muito bem. Às vezes é uma pessoa que até no offline ela dá curso, as pessoas procuram ela para fazer, para aprender a técnica dela, para aprender como que ela faz. E o offline tem barreiras que o online não tem. Então, geralmente, esse é um público que é um público assim que gostaria de começar, mas às vezes não sabe como começar, por onde começar. Ou então, alguém que desenvolveu uma técnica, já aplicou e quer lançar aí no mercado esse negócio que ela aprendeu a fazer, esse diferencial que ela encontrou, e ela ela sabe que pode ensinar e que pode facilitar a vida de outras pessoas. Então, assim, por onde que eu começo? Quero gravar meu curso online. Por onde eu começo? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa levar em conta, né, eu acho que antes de dar esse primeiro passo, eu listei algumas coisas aqui. Primeiro, entender o seguinte: eu preciso começar a gerar um conteúdo primeiro para ajudar as pessoas. Ganhar dinheiro vai ser uma consequência. Ter retorno sobre aquilo ali, conseguir escalar, conseguir dar uma boa vida para minha família, ter condições financeiras melhores, é uma consequência. Porque se a pessoa ela inverte essa prioridade, se ela inverte isso, acaba que ela se frustra. Então, se ela já entra, porque infelizmente, né, no mundo digital, como em qualquer lugar, as pessoas estão um pouco que banalizando a questão do curso online. Então, elas estão achando que é dinheiro fácil, e não existe dinheiro fácil, né? Uhum. E a gente sabe que o calcanhar de Aquiles da humanidade, eu acho que é esse negócio de ganhar dinheiro fácil, de ganhar dinheiro rápido. As pessoas caem muito em golpes, elas são passadas para trás muito pela venda da promessa da facilidade, do dinheiro vir rápido. Então, eu acho que a primeira coisa, antes desses passos que eu vou listar aqui, é a pessoa entender que primeiro ela tem que querer ajudar o próximo, ela tem que ter algo que dê resultado, para a consequência disso, se ela começar a ganhar dinheiro. Até nós temos um episódio que foi gravado aqui sobre como criar um método de sucesso. Uhum. Depois que você assistir esse podcast, volta lá e assiste. Esse podcast é com o Renato Palmeira. O cara é fantástico. Ele criou um método pro Enem, né? Para estudar pro Enem. Estudar pro Enem. E é um negócio fantástico. A gente teve uma conversa com ele aqui. Ele mostrou como aconteceu com ele, como foi com ele. Eu tenho certeza que de lá as pessoas que estão nos ouvindo vão poder tirar boas e maravilhosas sacadas aí para poder
criar o seu curso online. Eu listei algumas coisas aqui. Vamos conversar sobre elas. E aí nós vamos então. conversando sobre elas e a gente vai, né, construindo. Eu acredito que a primeira coisa é o conteúdo. O conteúdo de público, né? Então, a pessoa que está nos assistindo aqui, ela saber, entender do nicho dela, ser boa naquilo que ela faz, realmente ter achado uma solução de uma dor, solução de um problema, remetendo ali ao Renato, né? O pessoal vai assistir depois. O Renato começou a perceber uma dor, que eram jovens, e é uma dor que ele sentiu, e normalmente essa dor começa por nós. É algo que também nos afetou, e a partir da nossa forma de lidar com aquilo, do nosso estudo para resolver aquilo, nós fomos criando um método para facilitar, né? E aí a gente valida com a gente, e daí a gente começa a validar com outras pessoas. E aí, claro que dentro disso eu tenho que saber se tem público para consumir isso que eu estou querendo vender. Eu lembro de uma conversa que nós tivemos com os amigos, que eles prestam um serviço. Esse serviço eles estavam prestando em torno de 1 hora, eles levavam para prestar o serviço. E aí eles entenderam porque para o nicho que eles estavam querendo atuar, eles precisavam reduzir isso de 1 hora para meia hora e ser bem feito. Para reduzir dessa 1 hora para essa meia hora, eles começaram a criar um método, uma maneira de fazer que ficasse bem feito e fosse feito em meia hora. Porque em meia hora fazia sentido para eles e fazia sentido para as pessoas que estavam contratando eles para fazer o serviço. Então, ali eles viram uma dor, viram uma questão, então eles precisavam executar um serviço. É claro que eu não vou abrir que serviço que é aqui, porque foi uma conversa nossa, mas eles viram uma dor ali, viram que o mercado precisava de um profissional que executasse da melhor forma aquele serviço, só que executasse com a maior agilidade, num menor tempo. Então, eles começaram a aprimorar, foram aprimorando e ele se criou um método. Então normalmente, os métodos é assim que eles nascem. É a partir de uma dor, né, que a pessoa tenha, que ela experimentou aquela dor, que ela vivenciou aquilo, ou de alguém que ela viu de alguém e começou a ver uma maneira de resolver. E ela criou um método, um jeito que é ela que executa, que é ela que faz, e aí ela começa a perceber se tem público para isso, se tem espaço no mercado para isso, e tendo espaço no mercado para isso, então Então, a primeira coisa seria ela colocar no papel, escrever de alguma maneira, ou gravar áudio sobre isso. Se é uma pessoa que não gosta muito de escrever, mas ela precisa desenhar de alguma forma o conteúdo dela, para que ela enxergue aquilo e veja se realmente faz sentido, não só para ela, mas também para outras pessoas, né? Se aquilo ali realmente não é uma necessidade somente dela, se não foi algo que se aplica somente a ela, né? Mas Sim. é algo que vai resolver a vida de mais pessoas. É uma técnica, é um método, é realmente algo que vai solucionar uma dor, né? Se dá para replicar aquilo, né? Se ela consegue replicar. Se ela consegue ensinar isso, né? Então, assim, o conteúdo realmente é algo importante, e acredito que a melhor forma de fazer é colocando realmente no papel, enxergar isso. E aí vem uma parte, um momento também de conversar com outras pessoas sobre isso, né? Perguntar para outras pessoas que possam se interessar se aquilo ali faz sentido, o que elas acham, ter essa conversa sincera e fazer os ajustes necessários naquele conteúdo para que aquilo ali realmente se torne algo efetivo, né? Sabe que na questão daqui do público é importante, porque eu acredito, e aí é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, na medida que a gente atende expert, atende pessoas que vêm com o desejo de criar um curso online, que é o seguinte: o meu método, ele pode ser vendido online, ele pode ser feito à distância. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, uma manicure. Será que talvez o curso básico ali, para quem nunca pegou um alicate na mão, um pincel na mão, nunca trabalhou, será que o básico a pessoa conseguiria fazer online?
ou esse básico ele teria que ser presencial, e aí o curso dela é para quem já tem o básico. Então, é uma coisa de se pensar. São reflexões que a gente precisa fazer. Precisa fazer. Às vezes eu converso com barbeiros, né, normalmente quando que eu já cortei cabelo em vários barbeiros, né? Faço a barba, já tive em vários lugares, e sempre quando eu vou, começo a conversar com eles. Olha, tem como ensinar a cortar cabelo alguém que não sabe nada à distância? Eu sempre faço essa pergunta para eles. Ou, de repente, o curso à distância é mais para quem já sabe, já tem a técnica, já atende, só que tu vai ensinar para ele através do vídeo, através do curso online, tu vai ensinar para ele uma técnica nova. Mas ele já precisa saber manusear. Então, é essas perguntas que a gente precisa se fazer. Então, quem é o meu público? Sim. O que eu estou ensinando aqui nesse curso online, esse método, ele é para quem vai começar do zero. Já é possível aplicar ou não? Eu já quero pegar quem já sabe, quem já manuseia, ou já sabe fazer, eu só quero aperfeiçoar essa pessoa. Sim. Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Conteúdo e públicos precisam andar juntos. Porque, às vezes, a gente conhece muito sobre um assunto, mas não é tudo que eu vou entregar no meu curso. Até porque vai ter, para algumas pessoas, não vai fazer sentido. Então, eu preciso entender qual é realmente o meu público. Meu público é esse. Esse é o tipo de pessoa que vai se interessar no meu curso. E aí, eu começo a construir um conteúdo para esse público. Então, são coisas que precisam andar juntos. De repente, eu estava pensando em fazer um curso e eu percebo que vale mais a pena eu ter 4 mini cursos, eu ter, né, o básico, o avançado, enfim, o intermediário. Então, quando eu faço essa análise e eu consigo colocar frente a frente o meu conteúdo e o público certo, vai fazer muito mais sentido. A gente acaba, isso parece ser muito básico, mas a gente acaba recebendo muitas pessoas aqui que, ao decorrer da gravação do curso, elas percebem que está desconexo, né? Então, assim, é importante fazer essa avaliação antes. Senão, depois você tem um conteúdo que não conversa com o público que você quer atingir. Você tem um conteúdo ótimo, um conteúdo de qualidade, mas às vezes não é o seu público. Não é o público que você, ao longo dos anos, foi alcançando, essas pessoas foram se tornando suas fãs, te acompanhando na tua rede social. Às vezes, o teu curso não conversa com elas. Então, é muito importante que esses dois pontos aí sejam avaliados e eles não se desconectem. Eles precisam e andar até uma juntos. dica que a gente dá assim, para as pessoas que nos procuram para gravar, quando a gente fala na consultoria, né, do que nós temos para quem grava curso com a gente, que é a seguinte questão. Tipo assim, tu precisa conhecer o público que tu quer conversar. Tu tem que saber quem é o público que te segue nas redes sociais. Aí eu dou sempre um exemplo muito básico, né, que é o seguinte: olha, eu gosto de assar carne. Eu assisto alguns profissionais, né, que assam carne, assim, assadores, não sei se profissionais, né? E, tipo assim, agora se você perguntar se eu quero comprar um curso dele de como viver daquilo ali, não me interessa. Talvez um curso de como assar melhor faz sentido para mim, mas se eu tô lá na base dele, e eu não quero viver daquilo, e o curso que ele vende seja um assador profissional, ganhe X por mês sendo um assador profissional, não vai fazer sentido. Eu tô lá, eu faço parte da base que está consumindo, mas quando ele vender o curso eu não compro. Então é essa coisa que a gente precisa pensar. Então por exemplo, assim, o salão de beleza, a cabeleireira lá, ela vai postando antes e depois e vai mostrando alguns cortes, alguns penteados. Então, ela vai... A base de público ali são mulheres consumidor final, que quer ir lá cortar o cabelo, fazer o penteado, enfim, fazer algum procedimento estético. Aí, de repente, ela diz assim, vou começar a vender o curso. Começa a anunciar para aquelas pessoas... Não vai converter, mas eu tenho 40 mil seguidores ou 40 mil seguidoras, elas engajam comigo, mas eu fui vender um curso e elas não compraram. É porque elas não querem viver daquilo ali. Então, se eu quero começar a vender um curso para alguém se tornar uma cabeleireira profissional, viver da profissão, eu preciso começar a gerar um conteúdo que fale mais de técnica.
Mas mas é que a parte técnica é chata, mas é chata para o público errado. Eu falei aqui em algum dos podcasts sobre o Instagram da Head Education, que é um Instagram de dentistas. Tipo assim, quem não é dentista, você entra lá para assistir os stories, a menos que tu gosta de ver sangue, boca e dente e osso, raio-x, tu consegue ficar lá. Agora, se tu não gosta disso, tu não consegue assistir. Tipo assim, eu não assisto. Mas tá tudo certo. Por quê? Porque o público que eles querem alcançar é o dentista, é aquele que está se formando, está no meio da formação, ou é recém-formado, ou já tem um tempo de carreira, enfim, de formado. Para eles faz sentido. Talvez eles olhem lá e gostem, querem olhar, porque faz sentido para eles. Para mim, que sou o consumidor final, não faz sentido nenhum, né? Então, às vezes a gente tem que parar e fazer essa conexão mesmo, do conteúdo com o público. Então, daqui a um pouco eu tenho 40 mil seguidores, mas é de cliente final. Que eles querem consumir o meu o produto, o produto, né? Que são consumidores finais, mas eles não querem viver daquilo ali. Muito bom. Então, ela não quer abrir um salão para ela não quer aprender a fazer. Ela gosta para ir lá e que faça no cabelo dela, mas ela não quer ver daqui. Isso parece ser muito básico, mas vai fazer com que a gente não tenha um zilhão de problemas que podem surgir depois, no momento que eu tenho bem desenhado o meu público e o meu conteúdo. Cara, isso aqui conversa com isso, então é muito mais fácil dar certo. Mais um passo aí, Gui. O que tu anotou? Aí eu coloquei aqui, né? Público, o conteúdo, o passo a passo que a gente falou que é o método, né? É importante começar a registrar. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais profundo a respeito do método que está dentro, é um gancho do conteúdo, né? Mas que é necessário a pessoa pensar. É importante ter um método, Gui? É muito importante, porque as pessoas, elas compram... na verdade, quando elas compram o curso, eu acredito que elas estão comprando tempo. Né? Então elas querem um passo a passo, elas não querem ficar pesquisando, elas querem um passo a passo do negócio. Como é que eu faço? É óbvio que alguém vai dizer assim, mas eu não posso ser um copiador, só fazer passo a passo nunca dá certo. Não. Aí dentro do curso, normalmente, tu ensina que a pessoa precisa pensar fora da caixa, mas tu dá a base para ela. Quando a gente fala de método, a gente está falando de algo que parece mais palpável, né? Sim. Aprenda a maquiar com o método 4K. Daí você vai 4K, daí o K disso, o K daquilo. Poxa, parece uma coisa assim que eu consigo enxergar. Didático também, né? Para venda, isso vai ser muito mais fácil. A gente está falando aqui não só de gravação, mas do combo completo, né? Por que tu grava um curso? Para vender, que tu quer que dê certo. Então, quando a gente fala de método, pode ser um ciclo, pode ser um passo a passo, pode ser um triângulo, você pode fazer um desenho ali e dizer a onda do não sei o que lá, né? O círculo do sucesso, inventar, criar, não inventar, né? Criar realmente um nome para aquilo que você vai ensinar. Olhar para aquilo depois que você escreveu aquele conteúdo de fora e pensar, poxa, como que eu posso chamar isso para que se torne mais vendável? Para que as pessoas realmente queiram comprar de mim esse produto, elas sintam-se seguras de comprar realmente de mim, né? Então, o método ele é muito importante, principalmente para vender. E ele nasce do registro do que a gente fez. Porque o que é um método? É aquilo que a gente falou no início, né? É uma dor. Você percebeu uma dor, você viveu essa dor ou você percebeu no mercado, você conseguiu criar um passo a passo, uma forma de resolver isso. Que nem a gente falou daquele casal de amigos. Eles criaram um método, uma forma, um passo a passo de 1 hora que eles levavam para executar em meia hora e com excelência. E fazer bem feito, do jeito que precisava para eles poderem continuar prestando serviço. Então, eles têm um método que eles inventaram, que eles testaram, que eles executaram e que deu certo, e que eles foram adaptando. É óbvio que não foi do primeiro para o segundo dia que saiu de 1 hora para meia hora. Então, foi primeiro 1 hora, depois 50 minutos, depois 45, e aí eles foram pensando como melhorar aquilo, como melhorar o processo para chegar no resultado que eles queriam, até que eles chegaram nesse resultado. Exatamente. Então, criar esse método é isso, né? Você
começar a registrar esse passo a passo. Eu percebi uma dor no mercado, eu quero resolver essa dor, eu vejo que tem público, que tem um público que tem a mesma dor que eu estou tendo, eu domino o conteúdo, eu entendo disso que eu quero falar, agora eu vou começar a registrar como é que eu fiz para chegar nesse resultado. Eu fiz isso, isso e isso. É quase que o processo. Né? Vai montando o processo. É a forma de fazer, né? E eu preciso olhar para isso, dar um nome, eu preciso ser criativo, eu preciso pensar em como fazer com que isso impacte no coração das pessoas. Elas olham aquilo e pensam assim, cara, eu preciso disso. E claro que isso tem que ser uma coisa verdadeira, isso tem que ser algo realmente que você vai ensinar lá dentro do seu curso, que vai mudar a vida da pessoa, que vai fazer sentido, que ela vai aprender. É uma forma que ela também vai poder utilizar. O que mais tu anotou aí, Gui? Depois do passo a passo eu falei que a gente precisa pensar aqui em questão do nome, né? Então tem que dar um nome. E o nome importa. O nome importa muito. Se importa. Porque assim, o nome do método, do curso, tem que descrever o curso em 2 palavras, 3 palavras. Então quando você falar, a pessoa ela já tem que fazer sentido na cabeça dela. Então, às vezes, a gente precisa evitar nomes em inglês, numa língua estrangeira. Às vezes, é necessário evitar, porque não fica uma coisa... Como que eu vou dizer? Não fica uma coisa... Não é todo mundo que vai entender. Então, a ideia do nome é aquela coisa assim, ó, que não precisa se explicar. Ele, por si só, se explica. O sucesso, a gente conseguir ter um nome forte, assim, é quando o próprio nome explica... tudo. E aí a gente tem 2 caminhos, né? Tem esse caminho do nome ser autoexplicativo, ou eu sou alguém que já tem um nome no mercado, já sou conhecido, e aí já faz mais sentido e acaba se tornando um pouco mais fácil. Sim. Agora, se eu não tenho nome no mercado ainda, eu preciso pensar num nome bom, né? Um nome que seja gostoso de ouvir, de falar, não seja difícil, as pessoas saibam falar, que ele se explique, né? E que faça sentido na cabeça da pessoa quando ela ouvir aquilo, né? Então, não posso falar uma coisa assim muito diferente, ou uma palavra que também já se tenha muitos cursos com aquele nome, parecido com aquilo. Então, a escolha do nome exige também um tempo, uma avaliação. Você olhar para o seu conteúdo, olhar para o seu público, escrever aquele nome, ou uma série de nomes para que as pessoas possam te ajudar também nessa escolha, para que você possa, dia após dia, olhar aquilo ali, deixar descansar, a gente fala assim, né? Escreve lá uma lista de nomes, deixa descansar no próximo dia, dá uma arriscada naqueles que você não gostou, deixa descansar no próximo dia, seleciona os últimos ali, no próximo... Pimba, tá ali. Esse aqui vai ser o nome, esse é um nome legal. E até uma coisa interessante, quando a pessoa estiver escrevendo os nomes, vai sem filtro. O que vier na cabeça, mas é louco, que estranho, isso não vai dar. Não, às vezes é aquele nome que todo mundo rejeitou, que tu pensa assim, não, isso aqui não vai, acaba que aquele ali dá certo e vira um chiclete, o negócio pega. Então, tipo assim, quando estiver anotando ali, estipula um número de 30 nomes. Quando estiver anotando, vai sem filtro. O que vier na cabeça, referente ao tema, ao método, referente ao que você vai escrevendo. E depois vai eliminando. Leva ali 5 dias para fazer a escolha, a eliminação. No primeiro dia você dá uma olhada, tira uns, no segundo tira outros, até que no último dia você tem que ficar com um nome ali que você quer, né? Então, é uma maneira também da pessoa fazer. E você pode convidar o seu público para participar da escolha do nome, né? Você pode dizer, olha, estou criando uma novidade para vocês. O que vocês... você tem alguma ideia, alguma sugestão para me dar? Deixa aqui na caixinha de pergunta e tal. Você ouvir as pessoas, talvez você não vai usar nenhum daqueles nomes que as pessoas indicaram para você, mas você vai ter ideias, você vai ver qual o caminho que as pessoas estão indo, qual é a forma que elas te enxergam, de que forma elas te enxergam o teu conteúdo. Então, você pode até ficar surpreso com aquilo que as pessoas vão te apresentar. A gente teve essa experiência há poucos dias atrás, alguém que a gente está ajudando a construir o podcast dela, e ela fez essa experiência de colocar no Instagram e vieram diversas ideias, algumas muito boas. Então, faz isso porque também dá certo, funciona também. Bom, tem o conteúdo, tem o público, tem um método, tem um nome...
E aí? E agora é hora de criar um roteiro, né? Então, organiza tudo isso Em módulos? em módulos, né? O ideal é que você tenha módulos criativos, os nomes dos módulos sejam criativos, fuja um pouco do normal, assim, do convencional. Do padrão, do né? padrão. É muito, extremamente importante isso, né? Porque eu posso ter uma aula, vamos fazer aqui o nosso curso sobre café. Curso sobre como fazer um café extraordinário em casa. Olha aí, é uma boa ideia para quem está nos acompanhando, sabe fazer um café extraordinário. Aí eu vou lá fazer vou roteirizar ali o meu curso. Daí primeiro eu vou botar início, depois boas-vindas, depois fazendo café passo 1, fazendo café passo 2, café... Tipo, não fica nem um pouco atrativo, né? Sim. Porque quando a pessoa for comprar, ela vai ter acesso aos módulos. Quando você vai apresentar para ela, olha, você vai ter isso. Agora, imagina só, aprendendo a fazer o melhor café da sua vida. O primeiro passo para um café que a sua família vai amar. Sei lá, tô chutando aqui, não tinha pensado nisso antes. Mas assim, você colocar um nome legal nas suas aulas, você pensar, cuidar desses detalhes vai fazer diferença. Você não tenha dúvida disso, né? Quando a pessoa for lendo aqueles módulos, aquelas aulas, ela vai sentir, poxa, eu preciso desse curso. Esse curso aqui vai me ajudar a fazer um café que, olha, vai estar todo mundo amando lá em casa o café que eu vou servir, né? Então, assim, eu vou ter um lar mais feliz, eu vou ter mais amigos felizes junto comigo, a gente vai ter momentos agradáveis lá na minha família, ao redor da mesa, por causa do café que eu estou montando, porque naquele curso vai me ensinar a fazer isso. O aroma, o não sei o quê, o gostinho, a forma de apresentar isso, enfim. Então, pensar no nome dos módulos, isso roteirizar e ser criativo faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Então, é importante essa pessoa, não que a gente tem que cuidar para não ficar procrastinando, né? Querendo um perfeccionismo e acaba que a gente não faz nada, mas também a gente não pode fazer a coisa de qualquer forma, né? Não é nenhum extremo, e nem, não, vou fazer ela louco sem pensar mesmo, deu, se não der, não deu. Não. Tem que ter um mínimo de cuidado. É óbvio que a gente vai aperfeiçoando o produto, né? Sempre, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Uhum. O produto, ele sempre vai sendo aperfeiçoado, é óbvio, mas é importante, quando olhar, assim, ter esse olhar crítico para o nome dos módulos, tentar usar uma linguagem que se usa no dia a dia, que seja uma fala do dia a dia. Isso é importante. Então, gera conexão, o pessoal se conecta, desperta curiosidade, a pessoa diz, eu quero assistir essa aula. Às vezes, não é nada assim, é muito diferente a aula, mas o título, né, já despertou curiosidade, fez a pessoa olhar de outra forma. Então, a maneira como você embala também essas aulas através dos módulos e através dos nomes das aulas vai fazer uma diferença na venda do curso. Às vezes o curso é muito bom, já teve caso assim, de eu comprar curso muito bom, mas ainda bem que eu assisti, porque se fosse pelos nomes, não desperta tanto interesse. Não desperta interesse. Então, ter esse cuidado ele é importante. Depois se cria o roteiro, né? Aí do que vai ser dito nas aulas, se eu vou ter apoio de slide ou não, se vai ser livre. Nós já gravamos curso aqui com o pessoal sem slide, sem nada. A pessoa só pegava o nome da aula e saía dando aula. Né? Tudo na cabeça já. Aí tem alguns que usam o apoio de slide. Então, prepare o slide pelo menos com os tópicos. Exato. Para não ter perigo de se perder. Então, tem que pensar em um monte de coisa. Tem que pensar na linguagem. Então, qual é a linguagem que eu vou utilizar? Qual é o meu público? Conforme o público, é a linguagem que eu vou utilizar. Uma linguagem mais clara, uma linguagem mais técnica. Qual o grau de consciência que meu público tem? Daqui um pouco, se eu falar uma coisa muito técnica, a pessoa que está ali me assistindo não vai entender. Ou se eu falar muito básico, o meu público vai achar que eu não entendo, né? Que eu não sei falar. Então, mais uma vez, a questão do público em evidência, né? E é interessante você fazer esse roteiro das suas aulas de uma forma realmente muito...
centrada, assim, você vai parar e vai fazer isso. Você, de repente, diz assim, não, mas eu vou até gravar em casa, ou eu vou gravar de outra, e eu só vou ir falando. Só que aí, muita coisa pode ficar de fora. A gente sempre dá a dica aqui de você parar, pensar realmente no conteúdo de cada aula. Se possível, você escreve cada aula, senão você pelo menos faz ali um parágrafo explicando o que você vai falar e quais são os pontos mais importantes daquela aula, e você vai dar um tempo. Tipo, essa aula aqui, ela é uma aula de 10 minutos. Essa aula aqui é uma aula de 15. Essa aqui é uma aula de 20. Quando você tem já esse roteiro pré-estabelecido com o tamanho de cada aula, isso tudo vai te ajudar, porque você vai estar gravando ali e você daqui a pouco vai ver, poxa, essa aqui era para ser uma aula de 5 minutos e eu já estou 15 minutos falando ela, ou eu não entendi bem a proposta dessa aula na hora de roteirizar, ou eu estou falando coisas que, de repente, lá na frente seria de outra aula e eu estou me embananando. Então, isso precisa ficar muito claro. Eu monto meu roteiro, eu crio uma ementa de cada uma dessas aulas e eu já coloco um tempo, eu pré-estabeleço um tempo. Se você vai gravar isso num estúdio, isso é ainda mais importante, porque você vai precisar contratar um número X de horas, né? E você vai precisar saber, meu curso tem 4 horas, tem 2 horas, meu curso tem 10 horas, tem 20 horas, qual é o tamanho do meu curso? Então, só vou saber disso no momento que eu colocar isso no papel. Então, o roteiro, ele é uma parte essencial para que você não se confunda no meio da gravação. Daqui a pouco, um conteúdo que era para ser lá no final, você acaba entregando no início, e aí depois ele perde um pouco do sentido. Às vezes você pode estar confundindo os módulos, porque são muitas informações. É no momento que você roteiriza, você é conhecedor daquele conteúdo, aquilo está realmente bem estabelecido na sua mente, você vai conseguir entregar com muito mais qualidade. Eu acho que 3 perguntas que a gente podem ser utilizadas para montar o roteiro de cada aula, são as 3 perguntas assim, ó. O quê? Então, o que eu vou falar nessa aula? Por quê? O porquê que é importante essa aula, o porquê que é importante o aluno assistir, o porquê que é importante essa aula para o curso e o como. Sim. O quê, porquê e como. Então, como eu chego nesse resultado? Como eu executo isso? Como eu faço? E daí eu vou passar para a pessoa, vou ensinar ela através disso, né? Então, você que está querendo montar o seu curso e não sabe, como é que eu monto a minha aula? Então, o quê? Vamos falar sobre o quê? Agora eu vou falar sobre o que é o café, as propriedades do café. Por quê? Por que eu tenho que entender isso? E como eu vou fazer? Então, isso é importante, né? Então, essas 3 perguntas, elas precisam ser respondidas. Muito bom. Qual é o próximo passo aí? O próximo passo daí é uma identidade visual, né? Então, o seu curso, o seu método, ele tem uma identidade visual, as cores, logo, se vai ter logo, se não vai, até para poder montar uma vinheta de abertura das aulas. Enfim, e ter uma identidade que vai, independente se a pessoa fizer em perpétuo, né, uma forma de vender o curso em perpétuo ou através de lançamento, ela vai precisar ter uma página de vendas, então são as cores que vão na página de vendas, a logo que vai na página de vendas, a identidade visual sendo utilizado para para os cards que ela vai produzir, enfim, para os criativos, né, nos vídeos, enfim, aí é importante uma identidade visual. Gui, tem uma coisa que é importante a gente falar aqui, que de repente alguém está nos assistindo e ouvindo esse monte de informação e fica pensando, caraca, é muita coisa para eu pensar, não imaginava que eu precisava avaliar tantos pontos assim, e a gente pode começar de uma forma mais simples. Né? A gente pode começar com um produto talvez um pouco menor, né? A gente pode iniciar, ao invés de com um curso de 8 horas, que é meu objetivo final, eu ter esse curso maior e tal, que eu vou ensinar várias coisas, eu posso começar com um curso menor, eu posso começar... como é que a gente pode pensar esse produto, esse produto assim, mais viável? Que essa pessoa que nos ouve, ela precisa ter em mente o seguinte: se ela nunca deu um curso presencial, se ela nunca teve alunos, ela nunca validou isso na vida de outras pessoas, ela precisa criar um MPV, que é um mínimo produto viável. Né? O que quer dizer isso? Custo baixo. Então, ela não pode... Quer dizer, eu quero lançar um curso
de como fazer um café gostoso, né? E só que eu nunca lancei um curso. Eu sei fazer, eu consigo o resultado, eu entendo que é bom, eu vejo muitas pessoas fazendo errado e eu posso ajudar essas pessoas a... As pessoas chegam na minha casa e dizem que o meu Nossa, café é maravilhoso, que elas têm os mesmos equipamentos, utilizam o mesmo pó, mas não fica tão bom. Não fica tão bom. Então, o que eu... mas aí eu já vou lançar o curso e vou vender? Cara, não vai ser assim. Porque quem vai comprar o seu curso não são seus parentes, né? Não é o pai e a mãe que vai comprar o curso, não é o irmão e a irmã. Então, eu preciso primeiro... eu acredito que o caminho a ser seguido deve ser o seguinte, olha, eu começo a produzir conteúdo e ajudar as pessoas de forma gratuita. Porque eu preciso gerar essa conexão com as pessoas. E eu preciso validar isso, né? Quando, no podcast com o Renato Palmeira, foi isso que ele começou a fazer. Ele disse, olha, eu vou começar a produzir vídeo uma vez por semana e vou colocar no YouTube. Ajudando o pessoal... como eu faço para me organizar para estudar para o Enem, para passar no vestibular, em medicina, na URGS, enfim. Ele começou a fazer vídeos, toda semana fazer vídeos, para ajudar o pessoal. O pessoal começou a assistir o vídeo dele e começou a olhar para ele com um olhar já de autoridade, a reconhecer o que ele carregava e a forma com que ele ajudava, e que o que ele falava fazia sentido e dava certo. E foi indo. Até que, naturalmente, as pessoas começaram a chegar para ele e dizer assim, Renato, quanto é que tu cobra para me ajudar a criar uma organização para eu estudar? E até ele fala que, pô, como assim? Ele nunca imaginou que alguém ia chegar para ele e perguntar quanto ele cobra. Então, tamanho era o conteúdo que ele estava entregando, a solução, a ajuda que ele estava dando para aquelas pessoas, realmente estava fazendo diferença na vida delas. Então, elas começaram dele, disse, olha, eu vou... dentro de um prazo X, eu vou começar a ajudar. Sem vender um curso online, vou começar a ajudar, vou dar mentoria. Tu quer aprender? Eu te cobro X. Ele te cobrava até um valor muito simbólico. Te cobro X e te ajudo a montar. E ele começou aí um foi falando pro outro, o outro foi falando pro outro, e foi falando pro outro, ele foi aperfeiçoando aquilo, até que ele diz, agora eu vou lançar meu curso. Muito bom. Dentro desse MPV, a gente pode pensar num e-book, a gente pode pensar numa mentoria via em Zoom, grupo, via Zoom, via Meet, em grupo ou individual, dependendo da situação, né? A gente pode pensar em produtos menores, né? Que não vão gerar... talvez tanto gasto inicial, investimento inicial, e também eu não vou ter aquela obrigação de vender tanto, eu preciso testar o meu público. Sabe que nós já, dentro disso, assim, me veio isso, eu lembrei, nós já atendemos um cliente aqui, ele falando de um erro que ele cometeu, que ele queria lançar o curso e queria que fosse a melhor imagem, gastou 30, 40 mil e não virou. Ele gastou para investir, o primeiro curso que ele estava lançando, ele gastou um rio de dinheiro para ter, tem que ser imagem top, tem que ser câmera de cinema, tem que ser isso, uma super produção. Ele nunca tinha validado aquele curso dele. Daí ele botou no mercado e o mercado não virou. Isso é muito importante. Dentro do mundo digital, do marketing digital, nós precisamos ter os pés no chão. Porque se não for assim com a gente, se a gente não tiver equilibrado, nós vamos acabar metendo os pés pelas mãos, porque é um oceano de possibilidades. Inclusive, nós temos um episódio gravado com Vaguinha com esse nome, um marketing digital, um oceano de possibilidades. Com certeza é. Porém, se nós não tivermos os pés no chão, nós vamos acabar nos empolgando demais, pensando que é um mundo fácil, pensando que as coisas são simples, que eu só vou lá, vou colocar e vai dar certo e vou vender. E exige uma técnica. Nós já falamos aqui de tantos pontos, né? Nós já falamos de diversos pontos que é necessário eu cuidar, eu avaliar, é necessário eu preparar, né? Então, a gente precisa realmente disso, a gente precisa desse preparo. Então, se você tem a vontade de fazer o seu curso online, a gente te dá um maior apoio. A gente ama gravar curso online aqui na Soul. Inclusive, nós estamos montando o nosso próprio curso online também. Mas é necessário que a gente tenha esse entendimento. Não é uma coisa de um dia para a noite, é algo que precisa ser preparado, precisa ser pensado, construído, né, validado. Eu preciso realmente pensar bem antes de colocar isso. E através de um e-book, de uma mentoria, de uma consultoria. É uma maneira de custo
baixo para eu começar a validar o meu produto. Então, eu vou validando o meu produto, vou melhorando ele, e quando eu sentir, olha, não, agora está pronto, eu posso fazer o lançamento desse curso, eu posso investir mais, porque eu já tenho uma base orgânica boa. Porque o que a gente precisa entender? Depois que tu sai do orgânico, e não estou dizendo que o orgânico é fácil, não. Tem que ter estratégia, tem que ter consistência, tem que pensar. Não é copia e cola, tem que fazer adaptações, enfim. Agora, quando tu sai do orgânico e tu começa a entrar, por exemplo, assim, para escalar isso, para vender isso de uma forma, para alcançar públicos, tráfego pago, fazer anúncio, a gente tem que pensar já em plataformas como e-mail marketing. Então, tu tem que saber, é uma ferramenta que tu tem que saber automatizar ela. Ah, mas o pessoal fala e-mail marketing. Cara, não é fácil e-mail marketing. Para quem já faz, é fácil. Agora, quem não tem facilidade com digital, com tecnologia... Ou quem nunca viu a ferramenta. Quem nunca viu a ferramenta, vai ter que assistir aula e assistir aula e assistir aula e aplicar. Não é só assistir aula, é executar. E no tanto que tu vai executando, tu vai ficando bom. Agora, se tu executa uma vez, executei, coloquei, automatizei agora, eu fiz umas automatizações. Se tu esperar mais de 1 mês, 2 meses, tu já esqueceu, vai ter que assistir toda a aula de novo para automatizar de novo. E a gente está falando de tráfego pago aqui também, que é um outro ponto importante para a venda do meu curso, né? Então, na verdade, a gente está trazendo aqui, especialmente um passo a passo para você montar o seu curso, mas tem toda uma estrutura além disso, né? E-mail marketing, tráfego pago, enfim, daí depois precisa landing page, copy, storytelling, daí tem gravação. Aí depois do orgânico, do MPV, tu começa a crescer um pouco mais, a estrutura cresce e o custo cresce. Aí vai 150 numa plataforma, vai 250 na assinatura de outra plataforma, vai não sei quanto pro fulano, pro designer fazer o criativo, vai não sei quanto pro filmmaker, e assim começa aí. E vai pro gestor de tráfego, e vai mais não sei quanto pra plataforma de tráfego. Então, por isso que é importante, assim, a pessoa começar, e ela começar no orgânico, e começar no 1 a 1, e ir validando aquilo, porque ela não entende, está validado, agora eu posso investir, que eu tenho certeza que vou ter retorno. E daí ela vai investindo. E o segredo do investimento não é em você investir o que não tem. Ou investir aquilo que você diz assim, olha, eu estou investindo, um exemplo, 1.000, mas eu preciso que esse 1.000 mês que vem volte. Então não investe 1.000, investe 500. Porque se tu precisa, pode que não aconteça. Vou investir 10.000, que é minhas economias, e agora eu vou lançar esse curso com 10.000 e vai. Cara, não faz isso. Se tu vai precisar desse dinheiro no mês que vem, é um risco que tu tá correndo. Pode chegar no mês que vem sem nada. Sem nada. E aí, vai fazer o quê? Pode que dê muito certo, mas a maioria das pessoas que eu conheço que deu muito certo, elas já vinham tendo um orgânico, elas já vinham tendo uma audiência reprimida, e aí elas investiram um pouco e o retorno foi muito grande, mas elas já tinham uma base boa, elas já tinham um público que queria consumir o conteúdo delas, um público que queria comprar um curso delas. Precisa de uma estratégia bem estabelecida, né? Precisa pensar muito bem, porque eu vou ter que fazer diversas escolhas. Por exemplo, o meu curso vai ser vendido no perpétuo ou eu vou fazer um lançamento? Eu preciso pensar nisso. Nossa, eu nunca nem pensei, não sei o que é isso. Bom, são formas de você colocar o seu curso no mercado. Os dois são bons, os dois são interessantes. Você precisa avaliar e saber qual das duas técnicas é melhor para o seu tipo de curso, né? Para o seu público. Faz sentido para o momento que você está. Exatamente. Porque num lançamento eu vou ter um pico de vendas, né? Eu vou separar ali alguns dias do mês ou do ano, né? Em que eu vou dar aqueles aulões grátis, onde eu vou dar masterclass, onde eu vou me dedicar e fazer uma série de lives e tal, e vou entregar conteúdo de verdade, e no final eu vou abrir o carrinho vai ficar aberto 4, 5 dias, e ali eu vou ter um pico de vendas que precisa ser muito bom para me sustentar até a próxima vez que eu vá fazer esse lançamento de novo. Já no perpétuo, eu estou vendendo todo dia, mas não estou vendendo tanto quanto num lançamento. Eu não tenho um pico de vendas, mas eu tenho uma constância, eu já consigo avaliar, olha, depois que ele engaja, né, eu consigo vender tantos
por mês, uma média de tanto, esse aqui é meu ticket, isso aqui é, né? Então, isso tudo... E vai validando também, né? Exatamente. O perpétuo tu vai validando com um custo mais baixo de investimento, né? Tu vai validando o teu produto. E daqui a pouco você consegue fazer uma combinação desses dois tipos de venda do seu curso, né? Então, daqui a pouco você tem um curso no perpétuo e faz o lançamento de um outro curso, e aí isso vai te sustentando ali para você continuar fazendo esse trabalho. Bom, o fato é que a gente não quer complicar a tua cabeça, bem pelo contrário. Nossa função aqui é descomplicar, mas a gente precisa te mostrar os pontos que você precisa pensar, avaliar, aquilo que você precisa colocar no papel e ver, poxa, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui eu sei como é que funciona, ou será que eu estou pensando que vai ser muito fácil? Eu vou chegar nesse oceano de possibilidades, vou nadar nele e com certeza eu vou conseguir atravessar o abraço. Será que vai dar certo isso? E lembrando que aqui na Sou Produções, né, que a gente também tem a opção de um MPV para curso. Então, se você nos assiste e diz, olha, eu quero lançar o meu curso, fazer um MPV aí, um curso pocket, menor, com custo baixo, a gente tem essa opção também, cursos ali com 1 hora, 2 horas de gravação, 1h30 de gravação, a gente tem um orçamento mais enxuto para poder fazer esse tipo de curso, para a pessoa testar. Ela não tem o celular, daqui um pouco também um celular com uma boa qualidade também não é tão em conta. Aí ela vai ter que saber usar o celular, vai ter que saber editar. Ter tempo para tudo isso. Daqui um pouco ela consegue, aqui na Sou Produções também, investir um valor acessível, um valor que pode ser parcelado e lançar esse MPV para validar, para ver se faz sentido. E aí, depois disso, então, ela começa cria um curso maior, enfim, mais robusto, um 2.0, um 3.0, melhora aquilo que ela começou a fazer. Isso aí. É possível também. Exatamente. Você fazer essas readaptações dentro do seu curso é super possível, é algo que dá certo, que funciona, muita gente fazendo e, de repente, é o que você vai precisar fazer também aí para começar, né? Para fazer o negócio realmente acontecer. Conte com a gente, conte com a Sou. Quando você contrata o serviço de gravação de curso online aqui na Sou, nós incluímos 3 horas de consultoria pré-gravação. Então, antes de você vir aqui para o estúdio, você vai ter 3 horas com a gente, pode ser 3 reuniões de 1 hora ou 2 reuniões de 1h30, e a gente vai conversar, vai olhar para o teu curso, vai conseguir te ajudar, te dar algumas ideias, né? Poder te ajudar a pensar um pouquinho, cara, será que eu não posso botar um bônus aqui? Será que eu não posso fazer tal slide ou, sei lá, fazer um e-book, incluir junto aqui, entregar isso para o meu público e vender ferramentas, links de ferramentas que a pessoa possa utilizar, né? Então, tudo isso a gente vai te fazer pensar, pelo menos, e estar junto com você, e eu tenho certeza que você vai gostar muito do resultado. Gui, temos que encerrar esse episódio. Acredito que tem bastante coisa boa aqui, né? Já para a gente pensar e colocar em prática. Siga a Sou Produções, @SouProduções no Instagram. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, nos dá esse apoio, dá aí o seu like também, deixe seu comentário, diga qual desses pontos mais chamou a atenção. E se você mandar uma pergunta, a gente te responde. Tem algum assunto que você quer saber mais, quer que a gente grave um episódio, ou de repente você diz, olha, convida fulano para estar aí no Soucast, manda pra gente que vai ser um prazer a gente fazer essa construção juntas. Gui, muito obrigada. Eu que agradeço, né, a audiência que está nos assistindo. Faz o seguinte, olha, já aproveita e manda para alguém esse curso. Então, você conhece alguém que está muito enfesado, quer fazer, porque disseram lá que ele ia ganhar 10 mil por mês. Gente, não existe dinheiro fácil. Não, porque você vai ganhar 10 mil por mês. Pode chegar em 10 mil, mas não vai ser da noite para o dia. Não vai ser um passe de mágica. A maioria dos cursos, às vezes, não fala assim, faça tanto em tantos dias. Mas não explica que você precisa entender de muita coisa. E aí, às vezes, você chega à conclusão que sozinho você não vai dar conta. Porque você tem que fazer e-mail marketing, tem que saber fazer tráfego, tem que saber fazer uma landing page, tem que saber comprar um domínio, registrar, hospedar e parará e piriri, pororó. E, meu Deus, vai embora, né? Muita, muita, muita coisa mesmo. Então, às vezes, a pessoa se ilude. Daí ela vai lá, gasta, compra e ela começa a pensar, cara, eu achei que mês que vem eu já ia ganhar 10 mil. Não vai ser assim?
Não vai ser assim. Então tem um trabalho e a nossa missão aqui como empresa realmente é dizer para você, olha, o digital vale a pena, vale muito a pena, te dá possibilidades assim incríveis, porém, como tudo na vida, não existe dinheiro fácil. Tem que trabalhar, tem que ter esforço, às vezes você vai abrir mão de muitas coisas, tem que ter estratégia, tem que pensar fora da caixa. Exatamente. Eu acho que estratégia é a palavra que maior define quem faz sucesso na internet. Isso aí. Saber utilizar as ferramentas, entender, pensar qual é o movimento que está dando certo, né? Olhar para um nicho grande, alguém grande no mercado que está dando certo e conseguir pensar, cara, o que ele está fazendo que eu posso aplicar na minha vida, né? No meu dia a dia, no meu nicho, no meu negócio e que vai dar certo também. Então, fica aí a dica que a gente sempre gosta de falar a verdade, né, Gui? Isso aí. Para poder verdadeiramente ajudar. Vamos ficando por aqui, então. Se você quiser me seguir nas redes sociais, @souLeticiaSoares e @souGuilhermeSoares. Mas melhor ainda, segue Sou Produções. Isso aí, @SouProduções. Ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!